Começamos. Legal. Bom, eu vou fazer só agora um breve aí da pauta, para quem entrou agora. A ideia é hoje a gente compartilhar, então, um pouco os desafios, as dúvidas, como é que está sendo a trilha para vocês, quais são quais estão sendo as dificuldades, como que vocês estão superando, aonde que vocês estão? Eu ainda estou na 1, estou na 2. Teve gente que perguntou se podia fazer a 3 e a 4, porque a 1 e a 2 ainda elas estavam em construção. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Agora são 4h10. Pensei da gente conversar, fazer essa rodada breve. Até, o que vocês acham? Até umas 4h30? Vocês acham que dá? 20 minutinhos para a gente fazer isso? Acho que é o suficiente. Só que agora, como é que eu faço? Lisiane, se eu tenho que compartilhar a tela? Espera aí que eu vou tentar deixar você compartilhar a tela. Deixa eu ver se é possível fazer isso só. Cadê a... Deixa eu achar você aqui, espera aí. Tá. Marcela. Permitir renovar, colocar... Gente, se alguém souber, aí já vai... Você pode, eu posso tornar você anfitriã e depois você pode permitir a gravação, porque o que eu preciso é só gravar, né? Então, vamos tentar isso antes da gente começar. Então, eu vou tornar você anfitriã e depois você tenta deixar eu gravar. Tá bom, eu já sou host agora. E agora, como que eu deixo você gravar? Agora, você clica com o lado direito em mim e fala se eu posso... Deixa eu gravar. Apesar que já está gravando, só que eu não sei se vai para você ou vai vir para mim, né? Mas eu acredito deixa eu que vai pra gravar. você. Eita, comecinho. Vamos lá. Tá gravando, né? Acho que mas você conseguiu? Ah, consegui. não. Compartilhar a tela? Não, deixar eu gravar. Não, isso não. Está sendo gravado, tá? Aparece. Tá aparecendo que tá gravando? Tá. Tá aparecendo. Então, agora você consegue, Marcela, compartilhar, veja. Legal, então vou dar uma olhada aqui. Deixa eu me ver. Você colocou aqui, deixou lá embaixo. Vocês estão olhando essa... Ah, vamos mutar todo mundo, né, gente? Isso. A gente não, você fechou aqui embaixo. Você não apertou, o que você vai fazendo? Não. Parece que já teve, quando ele entra com a internet. Eu fazia assim, mas não... Graças a Deus. Pronto, mutei todo mundo. Tem gente entrando, isso que é ruim, né? Não tem como deixar 2 anfitriões, né? Tem como você deixar mais que um anfitrião. Agora, eu não me lembro por aqui como que você pode fazer. Você tá como anfitriã, entra no compartilhar tela para ver se ele permite você colocar mais alguém como anfitriã. Tá. Para poder ir acolhendo as pessoas que vão entrando, né? Porque senão quando eu compartilho a tela eu perco essa visão. Aí tem um monte de gente que fica tentando entrar na sala e não consegue. Eu lembro que eu já fiz uma vez isso. Bom, se eu não conseguir de todo jeito, bora começar, né? Vamos lá, senão a gente também fica muito atrasado. Bom,
É isso, vamos começar então falando um pouco, eu vou mostrar uma planilha aqui para vocês e vocês me vão falando as dúvidas, eu vou passar um pouco pelos eixos, tá? E a gente já... Vocês estão acompanhando, já abriu na planilha? Sim, abriu. Abriu. Legal. Então, vamos lá, eu dividi aqui um pouquinho assim, né? Então, só da primeira estação, né? Aí eu coloquei atividade 1, atividade 2, 3 e 4. E quais estão sendo as dúvidas mais frequentes, assim, né? O que vocês tiveram no decorrer? Então, qual foi a dúvida na atividade 1? Coloquei algumas que vocês já me perguntaram. As potencialidades e os desafios. E aí, uma coisa que eu não estou tendo acesso a vocês, que eu acho bem importante, é a gente pensar nos eixos temáticos, né, das estações que a gente conversou no primeiro encontro, que é a diversidade, o desenvolvimento integral, o desenvolvimento institucional e articulação no território. Então, queria conversar com vocês na atividade 1, que foi aquela primeira atividade, vamos nos conhecer, que teve a feitura do vídeo. Como que foi isso para vocês? O que vocês conseguiram desenvolver? Quem está na atividade 1, quem não está? Vou passar a bola aí para vocês. Marcela, eu já finalizei a estação 1, sabe? Sim. Quem está falando, será? Que eu não consigo ver. É a Alcione, do Centro Ah. Fênix Salesiano. Legal. Você finalizou a atividade 1? Eu finalizei a estação 1. A estação 1. Legal. E como é que foi? Como foi a trilha? O meu maior desafio foi fazer as lives com os educadores, porque nesse momento de pandemia estão todos em casa, sabe? Então, Sim. esse foi o maior desafio, encontrar os educandos também, com Tá. que eles tivessem um meio de conversar conosco, sabe? Mas, no mais, foi mais tranquilo. Tá. Então a situação da pandemia e o isolamento foi o que você encontrou de mais difícil, assim, né? Como juntar, como mobilizar e como articular Exatamente. todas as pessoas do cotidiano da organização, né? O que todo mundo estaria na organização, no cotidiano comum, nesse momento de pandemia, fica mais difícil acessar as pessoas, é isso? Exatamente, é isso. Tá. Oi, Marcela. Olá. Meu nome é Lisa Gan, eu sou da Oi, Associação... Lisa, você que entrou agora também, bem-vinda. Então, isso para mim eu queria falar um oi para todo mundo, né? Eu migrei de um outro grupo para esse que já está em andamento, certo? Acho que deve ter os colegas que estavam nesse outro grupo que foi incorporado por esse, né? E isso era uma coisa que agora me surpreendi, porque no final a gente está, a nossa organização está fazendo ainda atividade 1, e a gente não seguiu com as outras atividades, porque a gente estava entendendo que a gente tinha que terminar uma para começar outra, entendeu? Mas a gente está fazendo, organizando, né? Já fizemos reunião para discutir o vídeo, como abordar, então a gente já selecionou os participantes, a gente já está entrando em contato com eles, e a gente está fazendo a gravação de depoimentos para edição, certo? Certo. Para nós está sendo bastante importante, porque a gente acabou de fazer no primeiro semestre um processo de planejamento estratégico e, de uma certa forma, este programa do Itaú Social com o Unicef está nos ajudando a fazer o trabalho posterior, que é esse agora, de fazer essa discussão mais ampla. Então, né, no processo de planejamento estratégico, a gente já teve participação de usuários, de familiares, comunidade, parceiros, mas eu acho que, de uma certa forma, agora, com esse programa, a gente está utilizando essas atividades para fazer o nosso planejamento estratégico se tornar um plano de ação, né? Tá legal. Bom... eu só peço desculpas que eu vou ter que sair às 5 horas por conta de uma atividade da Despertar, que a gente tem um webinar agora, hoje à tarde. Tá. Você me mandou, né? Inclusive. Eu vi. Legal. Gente, então vou falar um pouquinho sobre isso, que a gente já teve essa dúvida, né?
Atividade 1, eu acho que é uma atividade realmente que, acho que por esse motivo até comentado, é uma atividade que se torna mais difícil, porque tem que fazer, é mais trabalhosa, né? A gente depende de muita coisa, depende desses encontros, dos vídeos que enviam, desse pedido. Então, como a gente não está conseguindo ter esse contato direto cotidiano, né, com as pessoas que normalmente estão no cotidiano da organização, ela se torna um pouco mais trabalhosa, assim, né? A história é assim, como é um percurso formativo, é muito, assim, a cada passo que a gente dá, é uma nova descoberta, né? Então, a gente nunca vai partir do início, né? Então, com a primeira, a gente descobre muita coisa, a gente descobre o que é... Como que a gente se apresenta, como os outros nos apresentam, quais os momentos, né? Assim, as coisas importantes que a organização... Como a importância da organização para esse entorno, né? Na atividade 2 da linha do tempo, a gente faz toda essa viagem, toda essa memória de entender, assim, como que a gente está aqui, por que que a gente está, como foi o nosso processo, por que que a gente chegou, por que esse território, como que a gente trabalhava lá atrás, como a gente trabalha hoje, né? Então, a gente tem um crescimento mesmo, né? Uma outra visão, né? Então, novos olhares nos habitam a partir do momento que a gente vai caminhando nessa trilha. Né? A atividade aí 1 e 2. A atividade 3, que é a matriz institucional, eu acho que ela é mais possível da gente fazer em qualquer momento. Vai ser com equipe gestora. Agora, a atividade 4 é uma sistematização do bloco, né? Uma sistematização da estação. Então, para essa atividade 4, realmente, eu acredito que vocês tenham que passar todo o percurso da estação 1 para realizar a atividade 4, tá? Mas assim, essa estação ela fecha no dia 15 de novembro, ela foi prorrogada. Então, claro que vai fechar 1 e a 2, né? Então, claro que a gente não vai deixar tudo lá para trás, porque depois embola tudo, a gente não consegue fazer com tanta dedicação e com tanta sinceridade quanto a gente faz se a gente for passo a passo, devagar, né? Se organizando, entendendo as possibilidades de organização nesse momento, com as OSCs, cada uma atuando de um jeito, todo mundo tentando tendo que se virar e entender de novo, né, como que renasce um trabalho numa situação como essa. Mas a ideia é que esse percurso, assim, ele tem um cronograma e é legal a gente sempre tentar alcançar esse cronograma. Então, em síntese, não vamos desesperar quem está na atividade 1, mas vamos tentar se organizar para a gente conseguir completar tudo e ser um processo proveitoso para todo mundo. Tá? Legal, Lisa, seja bem-vinda. Gente, quem mais? Como é que vocês estão aí? Eu coloquei Marcela, aqui, ó. Oi. Lídia de novo. Na atividade 1, nós fizemos o vídeo respeitando os 3 minutos. Como é um vídeo muito curto, nós selecionamos 2 pessoas de cada titularidade, cada solicitação que tem lá, né? Agora, a dificuldade realmente está em conseguir as autorizações presencialmente assinadas. Então, eu havia perguntado antes, mas quero só ter certeza agora. Com relação às 2 crianças que participaram do nosso vídeo, na nossa organização, a gente já tem uma autorização de uso de imagem. Eu posso usar este documento ou é necessário que seja no seu formulário? Não, assim, ó. Toda vez que a gente vai, né, enfim, fazer uma filmagem, a gente pede autorização de uso da imagem. Só que essa filmagem de vocês é da própria organização. O SEMPEC, a princípio, não pensa em utilizar a gravação de vocês. Então, a importância desse documento é para a própria organização. Caso vocês tenham um outro formato, tem organização, por exemplo, que logo que todas as crianças e adolescentes eles entram, eles já dão essa autorização porque faz parte do cotidiano da estrutura fazer filme e tal. E esse documento vocês não têm que entregar para a gente agora. Caso em algum momento vá usar, a gente entra em contato com vocês e aí vocês entregam algum documento para a gente, mas não tem que ser enviado junto. Isso não é uma questão, assim. Esse documento é de vocês. Se vocês já tiverem uso de vocês,
E se vocês não tiverem, pode ir tocando, manda o vídeo, mas é importante vocês terem isso para vocês mesmos utilizarem o vídeo caso necessário, né? Tem gente que está postando a hashtag no Instagram, no Facebook. Então, vocês precisam ter esse documento, não a gente, tá? Ah, perfeito. Mais uma dúvida na nós fizemos o vídeo e depois eu fui reler toda a apresentação e eu observei que havia um questionário na apresentação em PDF. Deste questionário, eu montei um texto, que eu sou a gestora administrativa, então eu montei um texto com a nossa história. Esse arquivo eu devo enviar ou não precisa, só o vídeo basta? Eu vou entrar aqui nessa atividade, eu não lembro exatamente, mas assim, quando você pega o percurso no PDF, eles sempre vão ter aqueles 3 momentos, né? Que é linha e agulha, deixa eu abrir aqui, gente. Aqui, calma aí. Mas, enfim, todas essas dúvidas... Eu estou abrindo aqui que eu também estou um pouquinho lenta. Vocês estão acompanhando a tela ou parou na outra tela? Eu estou acompanhando. Você vai abrir a atividade 1 agora, né? Isso. Tá. Só que não estou conseguindo abrir. Eu estou vendo a Marcelo só. Você está compartilhando tela? Tô. Mas tudo bem, é mais... Vou fazer o seguinte. Abriu para vocês agora? Sim. Tá. Ó, abri aqui na atividade 1, que eu acho que é a que a gente tá, né? Vai ter esse momento linha e agulha, que é o momento de reflexão. Vai ter a hora de tricotar, que é exatamente qual atividade que vocês têm que fazer. E depois aqui embaixo é o arrematar. Aqui no arrematar, em todas as atividades, vai estar nesse quadro aqui, ó. Vai estar dizendo o que tem que ser entregue. Ó, agora é o momento de enviar o resultado desta primeira atividade. Por isso, sigam o passo a passo. Baixar a lista de presença, que é aquela lista de participação, e preencham com as informações de todos que participaram da atividade. Toda atividade vai pedir isso, gente. E são várias listas de presença, não é para mandar na primeira e não mandar mais, tá? Aí retornem ao tópico Estação 1, atividade 1, na plataforma do Google Sala de Aula, clique em adicionar ou criar e selecione em seu computador o vídeo, que era a atividade a ser realizada, e a lista de presença. Aí, quando tiverem certeza de que os 2 arquivos foram carregados, você coloca marcar concluída. Tem uma coisa que alguém ficou na dúvida também semana passada, porque tem o próprio Google Sala de Aula às vezes responde para vocês devolvido. E aí não dá para entender se não foi, se foi. Não, é isso mesmo, foi. E é o jeito dele falar que ele sugeriu a atividade e a atividade foi devolvida para ele, tá? Então, devolvida é que tá tudo ok, tá legal, preencheu e deu certo, tá? Então, gente, sempre que vocês ficarem em dúvida do que tem que ser enviado para a gente a partir do Google Sala de Aula, vocês sempre vão nesse arrematar. Todo mundo está conseguindo passear legal pela plataforma? Sim. Tá, Sim. legal. Sim. Então é isso, sempre é o mesmo caminho sempre, né? Então, a primeira estação vão ter 4 atividades. Vídeo, linha do tempo, matriz institucional e uma sistematização. Acho que também tem uma avaliação, né? Depois.
Aí a gente vai para essa estação dentro, primeira estação era olhar para dentro. Então todas as atividades, elas vão sugerir que vocês de diversas formas, por vários caminhos, olhem para si. É o momento mais eu e o espaço. Então organização enquanto organização. Então uma grande autoavaliação, uma grande reflexão, a gente olhar com todos os nossos olhos do corpo inteiro como a gente está, por que a gente está, qual o caminho que a gente percorreu. Então, tudo é muito dentro ainda da organização. Aí, passou. Vocês vão receber no dia 5, vocês ainda não receberam a estação 2. No dia 5 de outubro, a gente vai soltar a estação 2, que daí é um outro movimento que eu vou falar um pouquinho para frente aqui na reunião, que eu vou fazer uma sensibilização assim para esse outro tema, tá? Mas a princípio é isso. Sempre vai no arrematar. Na dúvida, o que eu mando, o que eu não mando, chega lá no arrematar que a dúvida vai embora. Oi, Marcela. Só complementando um pouquinho da minha dúvida. Tem um momento nesse PDF que ele mostra para a gente opções de fazer o material. Aí ele fala em poema, em pintura, em desenho. Caso não seja possível gravar um vídeo dos participantes, eu posso montar este material com essas outras atividades, um poema escrito, uma pintura enviada, ou isso faria o complemento do vídeo? Não, é assim. Pelo que eu entendo dessa parte, é assim, sabendo dessas dificuldades aí de hoje e tentando, às vezes, até mesmo estimular a comunidade da organização a participar, a gente pode sugerir que eles mandem assim, né? Então, manda um poema falando do que você acha ou do vídeo ou da linha do tempo, manda uma carta, mas de todo jeito esse vídeo tem que ser feito, nem que seja filmando o poema. Tá? Nem que seja transformando isso. É importante, é isso. Essas são essas falas, essas impressões, elas têm que entrar. Né? Isso tem que ser transformado num vídeo. Agora, como esse vídeo vai ser feito, é muito livre para vocês criarem. Tá bom, obrigada. Tá? Legal. Tô adorando, gente. Vão perguntando que é isso, assim. Oi, Marcela. Oi, Camila? Tá me ouvindo? É a Camila Sim. da Alvorada, tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Ó, acho que complementando a pergunta que foi feita, acho que pela Lídia agora, em relação à lista de presença. Na atividade 1 foi um pouco mais tranquilo, mas na atividade 2 a gente fez questionário para inúmeras pessoas. Inclusive, a gente utilizou o questionário Google e encaminhou para a comunidade e para a diretoria, para os profissionais terceirizados, os profissionais dos projetos, para que a gente pudesse ouvir de vários grupos o que cada um tinha de experiência, das memórias. E aí a minha dúvida é o seguinte, aquela lista que a gente tem que preencher com o nome dos participantes, como são várias pessoas que responderam, há necessidade, nesse caso, de que eles preencham, porque tem a observação que o ideal seria que fosse preenchido pela própria pessoa, na lista de participantes. Mas como nós pegamos várias pessoas, né, a gente poderia, nesse caso, preencher com os dados. Pode. Quem respondeu, por exemplo, esse questionário Google. Porque foi uma forma que a gente encontrou das pessoas responderem de casa, no tempo que elas tiveram, e isso voltou para a gente como algo que a gente consegue também deixar salvo para sempre ali, né? Porque tá no Drive, então é uma coisa que depois pode... Vocês podem preencher de quem participou, sim. Tá. Então, nesse caso, existe essa possibilidade. Sim. De nós fazermos o preenchimento, não necessariamente a própria pessoa escrever à mão. Isso, que isso não se torne um impedimento, né? Se der para a própria pessoa responder, é muito importante, né? Porque, enfim, tem até considerar a identidade de gênero, né? A própria pessoa, é interessante que a pessoa responda, tá? Agora, caso não possa, não precisa ser um impedimento, tá? Não precisa ficar esperando conseguir essas respostas. Joia, obrigada, viu? Tá, legal. Quem mais, gente? Oi, Marcela, boa tarde. Mariana, do Bloco do Beco. Olá, Mariana, tudo jóia? Tudo. Bom, eu acho que sim, minha questão é até bem parecida com outras, né?
Eu acho que a nossa principal dificuldade realmente tem sido em como mobilizar as diferentes pessoas, pensando nesse contexto de pandemia, e que às vezes a gente vai mobilizar as pessoas e cada uma tem seu tempo, né? Na atividade 1, acho que foi bem tranquilo, inclusive a gente conseguiu, marcamos na instituição, fizemos o vídeo. Na atividade 2, por exemplo, a gente foi pedindo para várias pessoas, mas tem isso, essa dificuldade às vezes das pessoas entregarem no tempo que a gente precisa, e aí a gente acabou avançando para a atividade 3, enquanto aguardava a atividade 2, né? E aí a gente está caminhando um pouco nesse sentido para que não atrase também e a gente consiga construir todas dentro de um tempo. Mas a nossa principal dificuldade tem sido essa mesmo, né? Em relação a lidar com os tempos e essa mobilização de várias pessoas diante desse cenário de pandemia, né? Que eu acho que num contexto normal, a gente faria um café, reuniria várias pessoas e seria muito diferente. Então, a gente está tentando se adequar aí dentro dessas dificuldades aí, mas tem sido super legal. A gente reuniu a equipe para fazer a atividade 3, né? E aí foi muito legal de conseguir ouvir as diversas vozes da equipe, conseguir perceber, conseguir discutir mesmo, né? A gente levou isso, foi bem descontraído, conseguir ver a impressão de cada um sobre cada uma daquelas questões, e aí a gente está caminhando para a atividade 4 agora. Legal, muito, muito legal. Eu acho que é isso, é super desafiador para todo mundo e ao mesmo tempo talvez vai ser uma grande mudança mesmo, a gente não sabe como que vai ser esse retorno, quando vai ser esse retorno, então acho que esse desafio atual, assim, né, a gente se... encontrar novas formas, assim, né, de encontros, de atuação, do fazer, né, é isso, desafiador para todo mundo. Todas essas plataformas novas, todos esses aplicativos novos, muito interessante mesmo esse nosso renascer. Mas legal, vamos indo. Olá, posso falar? Olá, claro, sim, sim. Eu sou Thalita, do Cinema Nosso. Semana passada eu não estava presente, então conversei um pouquinho para a equipe para saber das atualizações. Nós já fizemos a atividade 1, fizemos a filmagem, né? A gente trabalha com cinema, então não posso dizer que essa é uma dificuldade nossa. Trabalhamos também com inovação, então alguns depoimentos a gente conseguiu, né? Quem morava mais perto do Cinema Nosso ia ao Cinema Nosso mesmo, legal. E aí, por exemplo, participantes e parceiros, a gente pediu que enviassem um vídeo, né? Falando um pouquinho sobre, bem rápido, assim, né? Então, tem uma fala de cada pessoa da equipe que está atualmente, porque a gente tem uma equipe bem reduzida, e aí tem de uma participante e também de um parceiro. Então, acho que está nesse processo de edição, e aí a gente já está pensando, já pensou numa estratégia, em vez de fazer questionário, como a gente tem uma relação muito próxima com, por exemplo, ex-alunos e parceiros que são de longa data, a gente pediu que eles enviassem depoimentos, assim, contando, falando, né, sobre alguma vivência ou sobre alguma experiência no Cinema Nosso, algo que trouxesse também essa pegada de vídeo, que a pessoa pode mandar um áudio, alguma coisa nesse sentido que a gente possa transcrever e trabalhar com essas informações. Isso para a atividade 2, para a linha do tempo, né? Isso, exatamente. Legal. E aí, por exemplo, eu estou no Cinema Nosso há 8 anos, então eu também tenho uma vivência de linha do tempo que é bacana. Então, também, da equipe atual, acho que eu tenho 8, a outra tem 7, tem 5. São pessoas que estão há muito tempo na instituição. Então, acho que vale também trazer, né, diferentes momentos. E aí a gente está um pouquinho atrasada, porque a gente está finalizando um projeto agora, semana passada foi a finalização, e agora a gente está em semana de entrega de relatório. Então tá assim, tá essa loucura total. Então, mas a gente está conseguindo caminhar. São só algumas questões. Eu queria com relação à lista. E a autorização de imagem, porque a gente tem uma autorização de imagem própria, e ficou essa questão, né? Beleza. E aí, uma dúvida que eu fiquei, que talvez já tenha sido esclarecida, e talvez outras pessoas da equipe já tenham essa informação, mas eu não tenho. Tem um formato do vídeo? Não, é um vídeo, tá dizendo assim, um vídeo de 3 minutos.
Não tem um formato de vídeo. Ah, sempre falam, né? Bom, talvez de usar, porque fica, acho que maior na tela, talvez, essa coisa da horizontal. Uhum. É, isso a gente fez. É. Assim, formato no sentido que eu digo do Então, envio, não sei, MP4, aí uma qualidade. você envia o vídeo do jeito que for. Agora, eu lembro que tem lá escrito que pode colocar o link ou subir o vídeo. Então, é subir o vídeo mesmo. O link não tá dando muito certo. Então, a sugestão agora é mandar realmente subir o vídeo, tá? Então, tá ótimo. É isso, obrigada. Legal. Bom. Mais alguém? Senão vou abrir aquela planilhinha lá queria perguntar algumas coisas para vocês. Em relação aos temas transversais, quais que estão sendo os desafios e as dúvidas, assim, né? Teve alguma dúvida naqueles eixos de desenvolvimento integral? Quais foram os desafios na hora de pensar nisso? E diversidade? Ela está conseguindo entrar nesse processo de vocês? Vocês estão conseguindo adaptar, pensar, chamar junto? Quais são as potências, né? Vocês estão descobrindo isso? Queria entender um pouquinho de vocês. Se alguém quiser falar. Gente, se alguém não quiser falar também, pode me mandar, tá? Tem gente que não fica tão à vontade de falar na câmera. E aí depois me envia e eu arrumo um jeito de depois compartilhar com vocês. O que vocês falaram bastante é essa coisa da articulação com o território, né? Das dificuldades, né? Então é mais difícil de encontrar todo mundo. Aí teve agora não sei se está presente, alguém que me mandou uma mensagem de WhatsApp falando que tinha feito uma atividade com o grupo, pensando já no percurso, as potencialidades, os desafios, as dúvidas, o que surgiu, e aí com todos os eixos. Eu não sei se está presente, será que está aí? Acho que não, né? Depois eu vou ir atrás. Marcela, boa tarde. É Vilma aqui do Instituto Felipe Maldoni, de Pouso Alegre. Olá. Eu não sobre esse assunto aí que você está falando, eu queria falar do outro. Nós terminamos a nossa atividade 1 e enviamos. Tá. Aí, quando eu fui olhar, estava lá devolvida. Aí, você falou agora atrás, né? Agora há pouco tempo. Isso. Nós levamos um susto, porque eu pensei que nós íamos ter que fazer tudo de novo. Não, então, a gente tentou mudar esse nome, mas é o nome do próprio Google, assim, é impossível, vai chamar de... Então, mas quando devolvida é porque eles já receberam lá, né, e tá ok, né? É isso, na verdade, eles consideram que eles entregaram uma atividade para vocês e essa atividade já foi devolvida para eles. Sim, mas aí nós acabamos enviando de novo. Tá, não tem algum problema? Não, tem problema não. Então tá bom, obrigada, Vocês estão colocando certinho, nomeando Sim, atividade, o nome da organização, porque teve um monte de organização, mas eu não vi nenhuma de vocês. Mas um monte de organização que coloca só o nome do vídeo, que colocou no vídeo e manda, e a gente não consegue saber. Nós nomeamos o nome da instituição e mais aqueles A1 e A estação 1, atividade 1. Isso. Tá, legal. Tá bom? Obrigada, Marcelo. Imagina. Gente, pra gente também não... Será que tem mais alguém? Senão eu faço esse pedido para vocês. Quem puder me enviar um pouquinho dessas dúvidas, assim, em relação aos eixos, em relação a como vocês estão fazendo, como vocês estão conseguindo desenvolver essas atividades. Algumas, assim, acho que está bem distribuído, né? Tem gente que já terminou a estação 1 e está aí aguardando a 2, e tem gente que está nesse comecinho já dando uma fuçada aí no que vem pela frente. Então... Marcela? Oi? É Débora do SECOM. Legal, Débora. Semana passada foi a Andréia, né? Hoje ela me pediu para assumir essa parte porque ela está um pouco enrolada com o atendimento, né, que a gente está tentando fazer com a distribuição de cestas e atendimento nas crianças da creche. Então, em relação à atividade devolvida que nós sugerimos na semana passada, o nosso agora mudou o status de novo. Aí agora está escrito com nota. Nós recebemos também é isso, muito boa, muito boa. Aí recebemos esse e-mail com a confirmação de que está com nota. Isso, esquece, porque eu acho que como é um Google Sala de Aula, ele tem tem um padrão. Isso não é ainda uma nota do programa, isso não existe, é só uma forma
para o programa pegar, acessar essas atividades, é como se ele tivesse que dar uma nota, sabe? Sim, aí é Mas como se fosse só dizendo que tá ok, tá tudo isso, recebido e é isso. confirmado. Nota e devolvido que tá tudo certo. Então, Recebeu nota e devolvido, tá tudo bem. isso. Nós estamos começando a finalizar a questão da linha do tempo, né? Tá. Eu tentei entrar no Padlet para criar, pensei em algumas coisas, mas está assim, surgiram tantos anos que o formato de uma página está ficando inviável. Então, eu pensei em usar o CorelDRAW, porque o Corel, você consegue aumentar o tamanho do arquivo, né? Uhum. Tem algum problema? Não, ele vai ser salvo em JPEG Não. mesmo, normal. Aqui são sugestões, mas vocês ficam livres. Isso, porque não vai dar para criar no sistema que eu estou vendo online, né? Porque acaba travando numa página 4 e são tantos acontecimentos nesses quase 28 anos que fica impossível ficar com apenas 8 tópicozinhos. Então, a gente vai tentar fazer desse jeito, praticamente tentar tirar apenas um por ano, né? Porque teve anos que teve mais de um acontecimento muito importante para a instituição, né? Junto com os nossos desafios, nas nossas corridas a favor das crianças mesmo. Então, nós tivemos essa ideia de usar o Corel. Algum problema não, né? Não tem nenhum problema não. E aí vocês e aí o que vocês têm que enviar, lembra sempre de não arrematar e ver o que vocês têm que enviar dessa atividade, tá? Sim, sim. Pode deixar. É isso. E na Legal. terceira, Uhum. eu usei a ideia também do Google Formulário, né? Uhum. Já está encaminhado tudo, praticamente finalizado. Então, tecnicamente, a gente termina a terceira antes da segunda, né? Porque essa foi realmente muito mais tranquila de ser feita. Legal, muito bom. Tá bom? Então, terminando 2 para finalizar a quarta atividade. Tá bem. Maravilha. Mais alguém para a gente, senão a gente vai para outro momento. Eu ia te fazer uma questão, um questionamento agora, Marcela, com relação à atividade 2, mas eu acho que você vai entrar nela agora, né? Atividade 2, não, a estação 2, né? Foi a Lídia que falou, será? Isso, fui eu mesma. É a atividade 2 da estação 1, Pode porque falar. a gente está com uma dificuldade em compreender o preenchimento desse arquivo que vocês mandaram para a gente, pontos convergentes, divergentes. Naquela, insira sua resposta. É para a gente colocar o link ou é para colocar um texto em cada uma dessas respostas? Isso sempre vai ter uma sistematizaçãozinha do processo reflexivo que vocês viveram. Então, vocês normalmente vão fazer atividade e o que vocês vão entregar depois é uma sistematização do processo de reflexão, né, de avaliação da organização. Então, ali, pontos convergentes e divergentes, assim, o que surgiu de forma significativa na linha do tempo? E o que surpreendeu? Sabe? Seria então, quais foram os pontos assim que muita gente falou assim que é muito assim que é visível, que é muito significativo essa coisa. Muita gente falou que se sentiu acolhido em determinado momento. Então, isso é um ponto convergente, assim. A gente tem uma opinião de muitas pessoas que se sentem acolhidos na organização. Então, aí nós colocaríamos breves, não é para montar, não é para colocar um case completo, é para colocar um adjetivo ou uma breve frase em cada quadrado daquele, é isso? Isso. Okay. Sistematizar e colocar naquele quadro. Entendi. Tá bom. Tá? E agora, mais alguém? Se alguém também não ficar à vontade e quiser depois me escrever a dúvida, me escreve, tá? Eu vou aqui para nossa próxima etapa. Para essa próxima etapa, eu vou
ler um texto pequenininho aqui, que eu acho que tem muito a ver com esse nosso... Hoje vai ser só sensibilização para a estação 2, tá? Vamos lá. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovalalov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo da beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar? Então é assim que eu quero iniciar com vocês esse novo momento. É um momento que me encanta muito, que eu acho vocês ainda vão receber, então é muito surpresa. Mas essa estação chama Olhar para Fora, que é um momento de compreender um pouco o território. A gente chama de cartografia afetiva, não sei quem já ouviu falar. E eu vou aqui agora abrir ver se abriu para vocês. Abriu? Sim. Legal. Sim. Vamos lá. Gente, esse daqui eu achei muito gostoso, foi uma formação que a gente fez esses dias. Com todos os mediadores, a gente teve que fazer inclusive um exercício de cartografia, que a gente também fez uma cartografia afetiva do nosso território no período de pandemia, né? Então a gente colocou essa coisa do tempo, né, pra gente, e que território que a gente habitou e sentir, né? Então essa coisa da cartografia afetiva é a gente pensar num mapa, mas não num mapa físico, num mapa que a gente consiga sentir as subjetividades, assim. Nesse mapa vão os sonhos, vão as coisas invisíveis, vão as diferentes expectativas, vão as emoções. Então a ideia da gente não ficar presa a um mapa físico e tentar olhar o que a gente de uma forma que a gente nunca olhou antes. Né? Então esse vai ser o grande convite da estação 2. Olhar com todos os sentidos do corpo. Aprender a olhar. Assim como o menino Davi, né? De repente você se vê numa situação de você ter que olhar de uma outra forma, né? A gente brinca muito e fala que a melhor forma de cartografar é quando a gente aceita se perder, né? Quando a gente não quer ir pelo mesmo caminho, que a gente sabe o que a gente vai encontrar. A gente quer habitar outros caminhos, sentir outras coisas, descobrir outros universos, porque cada lugar tem muitos universos. Alguém daqui já ouviu falar em mapeamento afetivo ou cartografia sentimental? É comum para todo mundo? Pode aí escrever no chat também, tá? Só para eu ter um pouco de... Ah, legal. Algumas pessoas sim, outras não. Tá legal. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, é uma conversa assim, né, apresentando um pouco dessa estação e vou ler um outro texto, aquele texto lá fui eu que escolhi, esse daqui que estava na nossa sensibilização mesmo, tá? Por isso que são 2. Vamos lá. Tá grande aí para vocês? Vocês conseguem ler? Junto comigo, não? Tá, legal. De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Um profissional passou 32 anos a fio
pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro faleceu. Como era ele? Sua cara, sua voz? Como que ele se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito... Ixi, como é que eu não consigo ver aqui? Se um dia em seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser que também ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. E por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Então, é um pouco sobre isso, assim, que eu quero dizer, assim. Vamos se permitir, nessa segunda estação, olhar com todos os olhos do corpo. Vamos se permitir experimentar novos caminhos. Vamos olhar para essa comunidade, vamos olhar para esse entorno, vamos olhar para essa localidade, vamos sentir, vamos ouvir. Né? Vai ter uma atividade que vai ser pedida com as crianças, assim, o que elas têm a dizer? Né? Valorizar a escuta. Às vezes vem uma coisa e você fala, não, mas isso é desimportante. Não, tudo é importante. Todos os caminhos são fundamentais nessa próxima etapa. A gente só vai descobrir coisas novas se a gente permitir que essas coisas novas, que esses afetos atravessem o nosso corpo. E é o que tem de mais rico nessa atividade. Eu vou colocar agora um outro trechinho. Vamos ver se eu consigo fazer por aqui. Vocês já assistiram um filme que chama Janela da Alma? Alguém? Eu vou colocar, deixa eu só pegar a minutagem aqui, 26:10. Tá com som para vocês? Fala alguém que sim, só porque eu não tô vendo a tela. Não, sem som. Sem som? Sem som. Você tem que compartilhar o som. Ixi, lascou. Compartilhar o som do computador. Como que será que eu faço isso? Espera aí, que eu vou tentar achar. Marcela, oi. Na hora que você põe para compartilhar e aparecem as telas pequenininhas, tem um quadradinho embaixo, compartilhar o som. Você tem que clicar. Assim que você põe para compartilhar a tela, vão aparecer as telas pequenas. Legal. Aí você clica nesse quadradinho. Tá. Vê se agora vai. Foi. Foi? Então vou soltar. Obrigada, Foi. gente. Obrigada. Aí você vai virar a primeira à esquerda agora. Arnaldo, como é que você sabe, assim, o caminho todo, assim, se você não tá vendo? A gente vai fazendo um mapa na cabeça, assim. Eu fiz uma maquete de Belo Horizonte. Logo onde é que você puder parar aí, ó. Vamos pegar a moça que tá nesse prédio aí. Vocês estão vendo, né? Eu tenho que ficar ligado em outros referenciais, né? Por exemplo, descida, subida, vira, barulho de rua. Então são os meus sinais. Então eu vou construindo essas referências na ideia. Você lembra dessa praça aqui, como ela era antigamente? Lembro. Tem o desenho dela na ideia. É uma praça, um largo, cercado com prédios antigos, também do início da cidade. Tem o prédio Niemeyer na esquina, né?
Ao fundo dela assim, tem o Palácio da Liberdade, que é o Palácio do Governo. Do outro lado tem, no lado oposto onde tem um prédio onde tem um xodó, que é uma sorvete, uma lanchonete e tal. Eu nasci com retinose pigmentar, e aí por volta dos 17 anos, eu fiquei 17, 18 anos, por aí, 17, 18, 19 anos, fiquei cego assim, de todo. Bom, a primeira dificuldade é a gente aceitar a cegueira, né? Foi um processo assim. Quer dizer, eu tive uma facilidade, que eu morei numa casa que tinham 40 pessoas. Cada minha avó, vovó e vovô, e com os 10 filhos e mais aquele montão de netos. Então isso, de uma certa forma, me protegeu da super proteção, entendeu? De papai e de mamãe, porque não tinha como você ter uma atenção mais para um e para outro, porque era muita gente mesmo. Diariamente eram 50 pessoas que almoçavam, tomavam café. Então era uma briga, uma disputa por ganha-pão. Quando eu nasci, meu pai já tinha muito tempo de não enxergar assim. Ele já estava acostumado mais com isso. De dificuldade, algum momento que foi difícil, assim, não lembro de nenhum, assim. Não teve nenhuma hora que eu pensei como é difícil isso. Eu não me lembro, assim, de papai e mamãe terem alguma atitude, vamos falar assim, que me distinguisse dos meus 7 irmãos, entendeu? Não me lembro, assim. Eu não sei se por compreensão deles, por entendimento que não devia dar um tratamento especial, ou porque era impossível. Meu pai ganhava muito pouco. E eu, em vez de ficar achando isso como um problema, era o contrário, assim, a gente queria levar meu pai na escola, para todo mundo conhecer meu pai cego, assim, era um orgulho, assim, gente, vocês têm que conhecer meu pai, ele não enxerga, e era uma vantagem quase, assim, em relação com as outras meninas. Meu pai sabe, eu já tive que levar ele na escola várias vezes, assim, para todo mundo ter certeza que ele não enxergava mesmo. Fora isso, eu levava porrada com os meus irmãos, assim, entendeu? Recebia tarefa para fazer. E meus tios também, faz isso, vai comprar aquilo, sabe? Menino, vai comprar cigarro, vai comprar isso. E fazia arte com todos os primos. Eram 20 primos que moravam na mesma casa, na mesma idade. Era uma loucura, então... Por exemplo, quando eu comecei a aprender a ler, eu tinha que ler para ele, eu queria ler para ele, queria que ele ouvisse. Não tinha jeito dele ler para mim, então tinha esse estímulo, assim. Eu acho que isso era uma coisa diferente para as outras pessoas. Eu estar sempre contando para ele as coisas que eu estava vendo, que eu estava conhecendo. Minhas meninas, por exemplo, aprenderam a comer rapidamente, porque eu ia dar comida, a Beth dava aula de manhã, eu ia dar comida para a Madalena, por exemplo, enfiava arroz na orelha, no cabelo, aí eu punha lá travessa no chão, ela ficava fazendo a bagunça, aprendeu a comer rapidinho. Ia falar rapidinho também, porque ela apontava uma coisa para mim, eu não sabia o que era, né? Tem esse fato, essa história com meu pai, assim, que eu sei porque ele me contou. E contou para minha mãe 20 anos depois, mas que quando eu era pequena, assim, criancinha, de 1 ano, sei lá, um bebê, no mar, ele estava no mar comigo, e veio uma onda, e a onda me jogou para um lado, e ele foi para o outro, e ele ficou perdido na praia, não tinha ninguém, e ele, cadê minha filha? Cadê minha filha? Nossa, essa hora foi terrível, porque não tinha ninguém na praia, era tardinha. A sorte, assim, é o tal do contraste, né, que eu ainda era no poente, então a água fica toda leitosa, branca, assim, prateada do sol. E essa moça, quando toma sol, fica uma negra, que o Alabama não aceita. Mas aí eu, olhando assim, parado, tava estático, assim, passou aquela coisa negra, assim, na água, naquele leite, eu bati a mão, era ela. Daí a razão dos cabelos brancos. Foram 10, 20 segundos, sei lá, que século de angústia.
É, eu Adorei. acho é lindo, né? Essas outras possibilidades, né? De olhar, de amar, de sentir, de perceber, né? Às vezes uma deficiência te abre tantas possibilidades também, né? E às vezes a gente que pode enxerga pouca coisa, né? A gente revisitar e rever sempre, né? Será que eu estou enxergando tudo o que é possível? Será que eu estou dando olhos para o invisível? Eu sempre gosto, por exemplo, assim, se é um trajeto que eu faço muito, eu sempre busco outros caminhos, sabe? Porque tem uma diferença, né? Quando a gente vai sempre pelo mesmo caminho, a gente não precisa mais de atenção, né? A gente já vai, que é o que a gente brinca e fala, já vou de olho fechado. Isso quer dizer que você não presta mais atenção e você não sente mais aquele lugar. Agora, se você, de repente, tem que enfrentar um lugar pela primeira vez, o nosso corpo automaticamente fica muito atento. A gente precisa entender aquilo, entender com cheiro, entender com olho, entender com tudo, né? Assim, precisa ver, tô num lugar perigoso, o que eu quero descobrir aqui, como não me perder, então eu preciso gravar coisa, os cheiros. Isso é muito impressionante quando a gente cai num lugar novo. A grande maioria dos meus trabalhos que eu faço são essas cartografias ou uns diagnóstico social, diagnóstico cultural. Então eu vivo isso cotidianamente. Agora com a pandemia eu estou fazendo mais home office, mas é isso, eu sempre chego em algum lugar do Brasil, que pode ser uma comunidade pequenininha, pode ser uma grande cidade, e eu preciso descobrir aquele lugar. Então eu faço desde entrevistas, converso, às vezes eu chego e sento já num boteco mesmo e começo a conversar, pergunto se tem uma liderança, se não tem, quem são as pessoas dali, quanto tempo aquele dono de bar está lá. E é assim que eu começo a desenrolar um encontro com o território. E eu fico atenta a tudo, né? Você vê, tem gente na rua, não tem, as pessoas estão felizes, quem são essas pessoas, quais são os lugares frequentados, tem criança brincando, não tem, é muito carro, assim, são muitas informações que a rua te traz. E eu acho impressionante como às vezes aqui, onde eu tô agora, eu ando, é isso, fui no mercado hoje antes, né? É tão estressante essa coisa no mercado na pandemia, que você tem essa preocupação é só com você mesmo, se você não tá encostando em nada, e você não olha, eu não sei por quem que eu passei, por onde eu passei, o que tinha onde eu passei. Impressionante como eu me fechei e eu não tenho nenhuma impressão, eu não tenho nenhuma emoção do espaço que eu passei hoje. E a partir disso que eu gostaria que vocês começassem a refletir para receber a estação 2, que é esse olhar para fora. Vou colocar umas coisas aqui de cartografia, vou ler para vocês, algumas coisas que eu achei interessante, né? Que o nosso momento agora, a gente tem que tentar traçar uma cartografia que respeite as nossas histórias, as nossas trajetórias, as nossas memórias, numa geografia de afetos. Uma poética de território que produza laços de solidariedade e sociabilidade, que induza e fecunde novas ecologias de pertencimento. Acolher as pessoas, acolher as histórias, valorizar os conhecimentos múltiplos, né? Às vezes dentro de um território, uma vez eu fiz uma atividade no Instituto Paulo Freire e a gente estava falando da escola cidadã e da cidade educadora na época, né? Então a gente teve que fazer esse diagnóstico, essa cartografia afetiva para descobrir quais os educadores que existiam naquele território. Marceneiro, mecânica, benzedeira, costureira, sabe? Que a gente conseguisse no território, um território educador, um território que fosse rico de conhecimentos, e todo o território é. Só que a gente não olha, né? A Lisa saiu da reunião. Lisa, até já, a reunião vai ficar gravada, tá? Depois você dá uma chegadinha lá. Me perdi um pouquinho, mas da gente pensar em todas essas escutas do território e ser um território colaborativo com novos educadores. O que a gente pode aproveitar? O que esse território me sugere? Quais são as demandas que esse território me apresenta?
quais são as potências que eu tenho nesse território. Às vezes, sei lá, você vai ter que fazer um mutirão, então sai todo mundo pela rua e fala o que a gente pode aproveitar daqui para a gente construir um parquinho, né? Como que o lixo vai virar um grande parque, assim. Então, são inúmeras as possibilidades da gente cartografar um território. Nem que seja um território dentro da gente, como eu fiz agora. Como eu mudei muito de espaço durante a pandemia, eu fiz um diagnóstico com o meu território corpo. Então, o que me atravessa, né? Quais são as minhas emoções, por onde eu passei. Mas esse processo de cartografia é um grande encontro com a gente mesmo, com as nossas sensações. A gente aprende a ouvir, a olhar com olhos dos outros, né? A gente se permite olhar com o olhar do outro. Então é uma coisa muito preciosa mesmo, né? E aqui algumas dicas, né? Sempre é bom olhar de modo não familiar, estranhar as teorias elaboradas, né? Estranhar os pesos, as formas, né? Às vezes todo mundo já fala, eu não gosto, por exemplo, quando fala, Marcela, você vai pegar esse trabalho tal, você vai chegar nesse território, olha, mas esse território é difícil, viu? Esse território tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa já me tira a possibilidade de eu encontrar o território, sabe? Então eu gosto, assim, realmente, assim, disso, de chegar, entrar nessa imersão mesmo do território, ouvir o que esse território me diz através de pessoas, através de cores, através de sons, através de pegadas, né, para daí a gente descobrir de um território, porque os territórios a gente sempre brinca, né, que sempre o território é uma construção nossa, e ele pode ser construído e desconstruído e reconstruído diariamente. É uma história nova que a gente se debruça no território, que esse território se torna um novo território, né, a gente transforma territórios. Não seguir por um caminho definido, observar o invisível e os imaginários, e evitar os modelos, pois os modelos normalmente não comportam a diversidade. Então, a gente sempre ficar muito atento para se a gente realmente está conseguindo acolher a diversidade, que é o que a gente tem dito aqui bastante como tema transversal, né? De todas as... Deixa eu ver, escrever alguém no chat, não estou nem acompanhando direito. Gente, queria que vocês falassem também, que senão fica muito solitário. Queria que vocês falassem o que vocês acharam do vídeo, do texto, da fala, o que vocês imaginam que vem para frente. Oi, Marcela, eu aqui, Verônica do Instituto Aju, Olá, tudo bom? Tudo jóia, tudo bem. Eu estou aqui com o telefone no bolso, que eu estou fazendo algumas coisas em casa, e até dizer que ia sair, mas eu resolvi ficar. Por causa de uma emergência que veio aqui. Então, assim, esse vídeo, né, me lembrou, me acionou uma memória de uma experiência que eu tive com uma colega que eu participei da Pastoral da Juventude aqui no Rio, e essa moça era cega, né? E aí foi uma experiência assim, que me tirou completamente do eixo assistencial e me jogou num universo de aprendizagem, de um contexto completamente diferente do que eu já havia vivido. Era entender o espaço físico com uma outra percepção que eu não tinha hábito de exercitar, né? Sim. E perceber nesse diálogo, né, a gente pode falar assim, como a pessoa lê você através de um outro canal, né, que aí, enfim, que a gente não tá, que a gente é engessado a não conhecer, né, porque a gente se diz normal, né, e aí isso me faz um link com essa coisa me chamou a atenção, né? Essa coisa da cartografia afetiva, a questão da ressalva, né? Quando a gente vai desenvolver um trabalho, aí usando a tua experiência, com algum grupo que alguém já nos coloca uma série de prerrogativas negativas, né? Sobre aquele grupo, aquela experiência e tal. Eu acho que essa, assim, além de me tirar
a possibilidade de aprender, né, de me engessa, ela já joga sobre o outro também um engessamento, né? Impossibilita o outro de alguma coisa que ele possa vir a potencializar, né? E essa cartografia também, eu achei lindo esse nome, a cartografia afetiva, achei maravilhosa, né? Sim, essa definição. Também eu vejo que traz saberes do dia a dia que a escola afasta. E as crianças, ela não considera, né? O saber acadêmico não considera. Né? E aí as crianças são criadas dentro de um currículo, né? E focam o selo da certificação. Mas aí não valoriza o trabalho doméstico, não valoriza a relação de pai e mãe, não valoriza a relação do amigo, né? Da merendeira, enfim, né? É uma viagem fantástica, eu acho que assim, dá um caldo maravilhoso. Eu também acho. Eu achei muito bacana, tá bom? Demais. Eu não vou continuar, porque a gente tem que ouvir o colega, né? Mas muito obrigada, valeu mesmo. Maravilhoso, obrigada Tchau, pela fala gente. também, estou bem emocionada. Uma coisa também que é importante da gente pensar, quando a gente pensa, né? O mapa, a gente pensa naquela estrutura fixa, né? Então, quando a gente quer o mapa de alguma coisa, a gente já bem logo, e essa referência, o mapa mundi, não sei o quê. E a cartografia, ela é legal porque ela já traz uma sensação de inacabada, né? A cartografia, ela não tem começo, não tem meio, não tem fim. A cartografia, ela tem camadas. Então, eu posso tentar descobrir, por exemplo, eu estou num espaço e, sei lá, eu penso uma escola. Estou dando agora um exemplo rápido, assim, né? Então, eu quero fazer uma cartografia com os alunos dos espaços de afeto de dentro de uma escola. Então, eu posso perguntar lugares de conflito. E eles vão me falar de espaços físicos da escola onde eles encontram conflito. Depois, eu faço uma outra camada, espaços de prazer. E eles me trazem os espaços de prazer. E a partir de todos esses... Isso, espaços de tudo, né? Espaço de namorico, espaço de... sei lá, qualquer coisa. Aí as camadas a gente inventa, né? Ou às vezes o próprio espaço. Às vezes o que a gente quer descobrir a gente pode colocar em camadas, né? E aí depois com todas essas respostas, a gente tem uma grande cartografia que pode servir... isso, para elaboração de plano de ação, sabe? Porque a gente vê... A gente consegue, através das camadas... compreender os sentidos daquele lugar, né? As subjetividades, né? O que é construído a partir de uma estrutura do meu corpo com as relações sociais, o que eu produzo a partir disso, né? O que me afeta, o que me atravessa, então eu acho assim preciosíssima. Nosso encontro hoje assim já está finalizando mesmo. Hoje era só para deixar esse gostinho para quem quiser pesquisar, quem quiser vir conversar comigo, quem quiser referência. Vocês vão receber o material no dia 5 de outubro, que vai aí lançar mesmo essa estação, que é o olhar para fora. Aí só queria lembrar com vocês, né? Para quem ainda está um pouquinho confuso com a plataforma. Finalizando a estação 1, vai até a atividade 4, tem que fechar no dia 15 de novembro, no máximo, mas legal vocês já irem fazendo isso antes, né? Que é o olhar para dentro, avaliar, autoavaliar, refletir sobre o dentro. A gente vai passar agora para olhar para fora a partir de uma escuta de quem está fora. Para a gente conseguir juntar o olhar para dentro, o olhar para fora, toda essa reflexão e a gente mirar para construir um plano de intervenção, né? Pensar propostas de mudança que me sugeriram um percurso. Sempre lembrando dos eixos do programa, desenvolvimento integral. Quero saber depois como que vocês estão lidando com isso. Tá simples, eu entendo isso, eu não consigo entender. Vocês me escrevem depois? Vamos lá naquele mapa de dúvidas e vocês me apresentam aí o que vocês estão enfrentando aí, tá? Que tiveram poucas dificuldades. Eu senti mais por horas coisas mais técnicas, assim, né? Quantos minutos, como faz, entrega, dúvidas mais da plataforma. Mas eu queria também que vocês contassem com o meu apoio, assim, para dúvidas pedagógicas também, né? Tanto de encontrar texto, de saber mais sobre os temas. Tá bem?
Então, acho que por hoje é só. Eu posso, quem depois quiser, eu posso mandar também essa história do vídeo. Quem quiser fazer uma coisa de uma sensibilização também com o grupo, né? Que tá trabalhando junto, né? No percurso. Eu tenho algumas coisinhas para indicar. Vocês me pedem quando vocês chegarem lá. E lá na própria plataforma também tem algumas dicas, né? De mapas afetivos. Eu tenho alguns trabalhos também que eu realizei, posso mandar para vocês, se vocês interessarem muito por Acho isso. legal. Né? Porque daí já fica um material compartilhado de todo mundo. Posso mandar aí para todos os e-mails, porque eu acho que cartografia é uma coisa que a gente pode fazer sempre, sabe? E com muitas camadas e em relação a muitas coisas. É isso, desde a cartografia do próprio corpo, foi super especial para mim. Porque eu estava me sentindo muito nômade, muito cigana, porque eu fiquei 2 meses num sítio, 2 meses num outro sítio, fiquei num hotel vazio 1 mês, e agora eu tô aqui no bairro da Lapa, no trilho do trem. E aí, quando me pediram para eu cartografar esse território de pandemia, eu falei, uai, mas qual? Eu falei, será que eu não tenho raiz, né? Como que eu vou transformar isso? E daí eu comecei a cartografar o que meu corpo, né? Qual que é o meu primeiro, eu chamei de território corpo caracol, né? Que essa é a minha morada, né? Os outros espaços são territórios portáteis que me atravessam, né? Então, são sensações muito diferentes, né? Eu estava até agora com som de cabra, passarinho, e agora eu tô com o trem, agora tô numa linha, assim, bem do trilho do trem que tem os helicópteros aqui em cima. Então, é uma atmosfera que te transforma mesmo, né? Mas é isso, sejam muito bem-vindos a essa segunda estação, é uma estação que eu gosto muito, eu acho ela muito especial, e vamos conversando. Quero ouvir, vocês têm dúvidas também, né? Marcela, Lídia de novo. Eu achei muito especial esse vídeo, já me veio aqui em mente muitas reflexões que eu já vivi de pessoas que mostraram sua superação, mas eu nem vou enumerar aqui porque a gente vai acabar gastando tempo do pessoal e eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer. Outra coisa, essa nossa reunião, ela vai ser disponibilizada para a gente de alguma forma, porque eu estou trabalhando no edital junto com a fundadora da nossa instituição. Só que ela não pôde participar da reunião comigo. Então, além das informações que eu fosse passar para ela, eu acho que seria importante ela também ter acesso a passar a palavra até para a Lisiane, que é a empreendedora nossa. Não, eu vou já gravar, assim que a gente encerrar, eu já encerro, ele converte, aí eu passo para o YouTube e vou mandar um link para vocês. No YouTube vai ser o meu canal, eu sou professora e eu uso para dar aula, então assim, vocês não deem risada de mim, mas vocês vão poder acessar o link lá. A gente vai aprender um pouquinho mais com você. Então, assim, ainda hoje eu mando para vocês o link. Eu ponho lá no nosso grupo, lá eu já compartilho, tá bom? Eba, viva! Muito obrigada. Tamo junto! Legal, gente. Então, é isso. Hoje eu ainda vou ficar um pouquinho trabalhando nesse projeto com vocês. Então, quem quiser me chamar agora, eu vou ter mais um tempinho. E vamos usar aquele mapa de dúvidas? Porque ajuda tanto e eu consigo mandar disparar para todo mundo, porque por horas as questões são muito semelhantes. Marcela, sabe o que acontece? Às vezes a gente não sabe nem qual que é a dúvida, esse que é o problema. Eu também faço isso, às vezes eu tô com uma dúvida. Exatamente, concordo. Eu falo assim, eu vou perguntar exatamente o quê? Então, por onde eu começo? Mas a gente vai conseguir. Vamos, gente, vamos, porque é um processo muito rico. Muito. Eu acho uma delícia ficar caminhando ali pelas plataformas, entendendo cada cantinho, descobrindo, né, essas coisas mais tecnológicas que eu faço muito campo, ou quando eu faço escrita sozinha, mas esse ambiente aqui de falando com... Por isso que às vezes eu me sinto sozinha. Ai, cadê? Amanhã nós vamos fazer a entrega de verduras que a gente tem toda quinta. Hoje à noite eu vou na feira
e colho com a doação dos produtores rurais. Então, amanhã cedo tem entrega das verduras para a família. Ah, nós vamos catar eles tudo para gravar. Ai, disso. Então, a gente tem que agora aproveitar, assim, o que a gente tem, né? Porque, gente, o real é que a gente não sabe se a gente volta, quando a gente volta. Verdade. Eu achava que eram 2 meses, eu fui para um hotel que estava fechado, só tinha eu no hotel. Passou 2 meses, eu falei, eu preciso sair daqui, não faz sentido nenhum, eu preciso ir para uma casa, assim, né? Não, né? Eu achei que fosse, né? Teve carnaval, a gente estava muito feliz. De repente, a gente foi atravessado por um negócio que a gente não sabe de onde vem, se é álcool, se não é, se tem máscara, não tem, se sai na rua, se não sai, se vai, se volta. Verdade. Então, acho que foi eu acho que um ano que a gente fez mesmo, assim, né? A gente ficou muito atento, né? O nosso corpo nesse fechado de casa, com o corpo também, enfim, tentando sentir, tentando se organizar no trabalho, né? Eu tenho 2 trabalhos que não saíram, que é só de campo, e tá aguardando, assim, em 2 quilombos que eu tô esperando, assim, quando abrir a gente vai. Gente, muito bom estar com vocês. Eu sou muito faladeira, eu vou desligar que todo mundo precisa fazer coisa. Mas agradeço aí a presença de todos. E vamos conversando por aqui pelo grupo. Vamos lá. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau, gente.